Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aqui da página da Web Rádio Gênesis. Quem vos saúde é a missionária Etienne nesta manhã. O Senhor Deus me trouxe aqui para que eu pudesse deixar uma palavra para o teu coração. Aqui no livro de Números, no capítulo 22, no versículo 22 a seguir, a palavra do Senhor vai nos falar assim: Balaão, a jumenta e o anjo. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montando na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente, o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho, para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaão bateu na jumenta e a trouxe de novo para a estrada. Então, o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre 2 plantações de uva, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balaão. Por isso, Balaão bateu de novo na jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda, onde não havia jeito de se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balaão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balaão: O que foi que eu fiz contra você? Por que é que você já me bateu 3 vezes? E ele respondeu: Foi porque você caçoou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balaão: Por acaso não sou a sua jumenta, em que você tem montado toda a sua vida? Será que tenho costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balaão visse o anjo que estava no caminho com a espada na mão. Balaão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse: Por que você bateu 3 vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou de mim 3 vezes. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo: Eu pequei. Não sabia que o Senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o Senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu: Vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim, Balaão foi com os chefes enviados por Balaque. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. Eu acredito que todos nós já devemos ter passado por uma situação semelhante a essa em que Balaão ele vivenciou em um certo dia de sua vida. Quantas das vezes nós não recebemos um convite ou até mesmo estamos prestes a realizar algo pelo qual nós julgamos que será bom para nós? E, por que não dizer, chegamos até a pensar no nosso coração que será para a glória do Senhor. Porém, como servas e servas do Senhor, sabemos que os planos do Senhor é diferente do nosso. Nós julgamos a aparência, nós julgamos da forma humana e da forma que achamos ser melhor. Porém, o Senhor vai muito mais além do que isso. Ele sonda o coração, conhece as intenções de cada vida e sabe tudo aquilo que irá acontecer lá no futuro. Enquanto nós estamos enxergando o presente, o Senhor Deus já está enxergando o nosso futuro. A Bíblia vai nos dizer que este homem por nome de Balaão, um servo do Senhor, muito usado pelo Deus vivo,
recebeu um convite de um rei chamado Balaque para ir até o seu reino e ali amaldiçoar o povo de Deus. Porém, o Senhor já havia dito para Balaão que não era necessário que ele fosse, não era para que ele fosse àquele local. Porém, o coração de Balaão desejava estar ali, juntamente com o rei, por conta daquilo que o rei lhe ofereceu. Embora Balaão tenha negado o convite do rei na primeira instância, quando o convite veio novamente bater na sua porta, ele assim esperou dar uma resposta satisfatória àqueles pelo qual foi lhe enviado. A Bíblia vai nos dizer assim que o Senhor Deus permite com que Balaão vai fazer essa viagem. Porém, já conhecendo o coração de Balaão e também o próprio Balaão conhecendo a intenção do Senhor e o seu falar para não ir nessa viagem, a Bíblia vai nos dizer assim que Balaão ele vai nessa viagem. Porém, no meio do caminho, o coração do homem muitas das vezes faz planos ao contrário daquilo pelo qual o Senhor Deus tem o designado. E a Bíblia vai nos dizer assim que no meio do caminho um anjo do Senhor foi enviado até Balaão para impedi-lo de fazer essa viagem. Não é que o Senhor não confiasse em Balaão, é porque o Senhor conhecia o coração de Balaão. Embora ele fosse muito usado pelo Senhor e tivesse uma intimidade com Deus, Balaão ainda tinha em si parte do seu pecado carnal. Balaão tinha dentro do seu coração ainda o pecado da cobiça, e tudo aquilo que ele queria era ter as riquezas pelo qual lhe foi oferecida e os presentes pelo qual o rei havia lhe enviado. E sendo usado por Deus, Balaão se deixou mesmo assim se cegar e não entendeu o propósito de Deus no caminho e no percorrer dessa viagem. Portanto, o Senhor Deus permitiu que a mula de Balaão, a jumenta dele, viesse a enxergar o que estava acontecendo. Porém, por estar cego, ali pelo desejo do teu coração, Balaão não enxergou o propósito de Deus. E assim, acabou se estressando, acabou ali ficando nervoso, irado, irritado, e bateu 3 vezes na sua jumenta. Até que o Senhor Deus vai falar com Balaão através daquela jumenta. E mesmo aquela jumenta falando, Balaão não entendeu o que o Senhor estava fazendo. O Senhor queria livrar Balaão do pecado do seu coração. Porém, o Balaão já estava decidido a ir e a receber as riquezas pelo qual lhe havia sido prometido. Depois desse diálogo com a jumenta, a Bíblia vai nos dizer assim que o Senhor Deus abre os olhos de Balaão para que ele possa enxergar o que estava diante dele e o pecado pelo qual ele havia e estava cometendo. Não somente do desejo que pairava sobre o seu coração, mas também de desprezar ali o agir, o falar de Deus através daquela jumenta. Logo após isso, a Bíblia vai nos dizer assim que Balaão se arrependeu de ter feito aquilo e continuou a sua viagem, porque assim lhe fora ordenado pelo anjo do Senhor, para que quando ele estivesse lá, ele viesse a fazer aquilo pelo qual o Senhor Deus assim designaria a ele. Sabe o que nós entendemos com essa palavra? É que muitas das vezes nós estamos percorrendo um caminho, percorrendo um trajeto que não é para nós percorrermos. E por mais que nós venhamos a achar que é interessante, que é um bom partido, que é um bom negócio, não significa que aquilo pelo qual nós achamos bom está nos planos do Senhor.
Às vezes, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem usado várias pessoas para vir ao nosso encontro, para falar conosco, para tentar assim nos fazer nos conscientizar daquilo pelo qual nós estamos fazendo, porque não tem agradado o Senhor e não faz parte do propósito, do plano dele para a nossa vida. E mesmo assim, nós rejeitamos os avisos e preferimos ouvir aquilo que nos agrada, porque nós julgamos muito que o melhor é para ser nosso, mas nós não entendemos que o melhor de Deus nem sempre é aquilo que nós estamos vendo e enxergando. A Bíblia vai nos dizer que quando Balaão ele chega ali no reinado ali daquele rei Balaque que o convidou, ali ele oferece 3 vezes um sacrifício. E em cada sacrifício ele lhe ofereceu 7 animais, na esperança de receber do Senhor uma ordem para amaldiçoar o povo. Porém, no momento em que Balaão achou que iria agir por si, segundo a sua vontade e a intenção do seu coração, o Senhor Deus enviou ali naquele momento o Espírito dele para que abençoasse aquele povo. E por não ter conseguido fazer aquilo pelo qual ele queria fazer, a Bíblia vai nos dizer mais tarde que Balaão aconselhou aquele rei de como deveria fazer para destruir o povo de Israel. E nisso nós sabemos que muitos israelitas erraram pelo pecado de estarem ali na presença de mulheres estrangeiras e adorarem deuses estranhos. Deuses que não eram louváveis diante do nome do Senhor, porque eles praticaram dentro do acampamento, dentro do arraial, a idolatria por causa do conselho deste homem por nome de Balaão. Por mais que nós venhamos a ser usados pelo Senhor, existe uma diferença muito grande, porque até mesmo a jumenta pôde ser usada por Deus. Porém, aqueles e aquelas que verdadeiramente têm um compromisso com o Senhor, não é apenas usado pelo Senhor, mas também dedicam a sua vida em obediência e em fazer a sua vontade. Não adianta nada nós temos visto aos olhos de muitas pessoas como uma bênção nas mãos do Senhor, se a nossa vida e o nosso coração tem estado todo vergonhoso e atrapalhado diante dos olhos do Senhor. Ser cristão não é viver de aparência, porque de aparência qualquer um pode viver, mas é ser verdadeiro com as pessoas e ser verdadeiro diante de si próprio e diante do Deus Altíssimo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por essa palavra. Que nós venhamos aprender nesse dia que nem tudo aquilo que nós vemos é bom, e nem tudo aquilo que o nosso coração se coloca ali, os olhos, é de Deus para nossa vida. E aquilo que muitas das vezes nós julgamos ser obra do inimigo, muitas das vezes é o próprio Deus enviando um anjo dele na nossa vida para poder nos impedir de cometer um pecado maior ainda contra o Senhor e assim quebrar a aliança e intimidade que temos com Ele. Que possamos nesse dia pedir ao Senhor discernimento e a graça dele para tudo aquilo que formos fazer. Que possamos ter um coração grato em todos os momentos, porque aquilo que é de Deus para nossa vida, o próprio Deus vai nos conceder sem nenhuma dificuldade. Mas aquilo que não é do Senhor para nossa vida, que Ele venha abrir os nossos olhos para que nós venhamos enxergar e fazer a sua vontade. Que o Senhor Deus possa nos transformar, para que nós venhamos dia após dia nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros, e assim sermos servos e servas que louvem, engrandecem e principalmente represente a presença do Senhor sobre a face da terra. Amém. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu me coloco aqui diante da tua santa e gloriosa presença. Primeiramente, para te louvar, para te glorificar, para te bendizer
E também, meu Senhor, para pedir perdão por todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e por muitas das vezes, ó Pai, não entendemos a oportunidade que está nos sendo acontecido, que é o Senhor falando conosco. Senhor, nesse dia eu lhe peço perdão por todas as vezes que nós não demos atenção às suas repreensões e à tua voz e seguimos a voz do nosso coração. Que nesse dia o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa direcionar os nossos passos, o nosso caminho, Senhor, e o nosso coração. Senhor, que nós possamos te servir como servos fiéis e sinceros, para que o teu nome venha ser glorificado em nossas vidas. Senhor, tira toda a escama, toda a cegueira do pecado, tudo aquilo que tem estado no nosso coração, que faz parte da nossa carne e nos impede de viver aquilo, Senhor, que é do teu agrado, que nos impede de viver a santidade em ti e principalmente que nos impede de obedecer aos teus ensinamentos e à tua palavra. Senhor, eu peço nesse dia que o Senhor possa tomar nas tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã aqui da página da Web Rádio Gênesis. Que o Senhor possa visitar, transformar, que o Senhor possa trabalhar, fortalecer e agir na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai, para que o teu nome venha ser glorificado. Obrigada mais uma vez por essa palavra, por essa exortação. E esteja conosco, Senhor, nesse dia, para que nós possamos glorificar e exaltar o teu nome, fazendo aquilo que te agrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e tenha um dia aí abençoado pelo Senhor.